Bom dia, pessoal, aqui é o Marcão. Um feliz sábado a todos vocês. Espero que vocês tenham uma boa semana, né? E que Deus continue nos abençoando. Hoje chegou aquele momento especial, aquele momento que nós se reunimos para ouvir a voz de Deus através do estudo da Santa Escritura. Vamos fazer uma oração? Papai que está no céu, a nossa gratidão pelo dom da vida, pelo ar que nós respiramos, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesse seu santo dia, nós podemos ouvir a Tua voz através do estudo da Santa Escritura. Pedimos, Senhor, que faça presente com os seus santos anjos, Espírito Santo, nos dando entendimento, nos ensinando, é o que nós te pedimos agradecido em nome de Jesus. Vocês que já faz presente, pode pegar a Bíblia de vocês, ou um papel com caneta para anotar a passagem, fica bem tranquilo. Nós estamos estudando sobre o ministério dos anjos bons. Talvez esse seja um estudo que nós vamos prolongar ele um pouquinho mais. É um estudo muito interessante, é um estudo para nós aprender o cuidado que Deus tem conosco, e Ele não deixa a gente sozinho, né? E além do Espírito Santo nos ensinando o caminho que nós devemos andar, os anjos também nos protegendo. Aqui ele nos fala assim: e a autoridade de quem se submete aos anjos, autoridade. E aí que vai Jesus Cristo, o qual depois de ir para o céu está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado aos anjos e potestade. Está lá no livro de 1 Pedro 3, 21 e 22. Vocês podem pegar a Bíblia de vocês também, e lá em Josué capítulo 5, no versículo 13 e 15, onde fala, que Josué nos fala assim, essa narração de Josué: na terra encontrada de Josué, ou encontro de Josué com o príncipe do exército do Senhor antes da batalha de Jericó. Josué então encontra ali com o príncipe do Senhor diante da batalha de Jericó. Assim, o ser divino com espada na mão revela a guerra do Senhor e não de Israel. Aqui a guerra é de Deus, não do seu povo Josué. Essa guerra pertence a Deus, né? Josué é instruído a tirar a sandália, reconhecendo a santidade do lugar e a soberania divina, garantindo que Deus comanda a conquista. Quando eu vejo esse pedaço aqui de que fala assim, essa leitura que fala que foi pedido para Josué tirar a sandália, que o lugar ali era um lugar santo, porque Deus estava ali presente, os anjos estavam ali presentes, eu a lembro de Moisés no deserto. Nós já falamos uma vez dessa há muito tempo, mas Moisés ali no deserto ali, ele vê uma salsa pegando fogo, olha, ele ficou interessado. Estou vendo um fogo, mas eu não vejo essa ramar ser consumida, mas o fogo não apaga. E o ser humano é curioso. E aí ele foi chegando para perto para ver o que estava acontecendo, e uma voz fala para ele: tira a sandália, porque o lugar que você está é santo. Tira a sandália. E aqui Josué também fala para ele tirar, porque o lugar é santo. Meus queridos, onde Deus está presente, o lugar se torna santo. Aqui junto conosco, nesse estudo, Deus presente com os seus santos anjos se torna um lugar santo. A sua casa, onde você faz as orações, onde você faz o estudo da Santa Escritura e aonde você busca a presença de Deus, se torna um lugar santo. Então Deus sempre preocupado com os seus filhos, né? Deus está ali sempre preocupado. Vamos agora, vocês abrem a Bíblia de vocês, lá em Hebreu, vocês podem ir lá para o finalzinho da Bíblia, né? E no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14, Hebreu 1, 14, ele fala assim: em que trabalha se empenha os anjos, ou que trabalho empenha os anjos? Não são todos eles espírito ministrador
enviado para serviço a favor de que hão de herdar a salvação. Nem todos os anjos falam que ele se torna administrador. Em Hebreu ele afirma que os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para a salvação do crente em Jesus. Para a salvação de crente em Jesus. A salvação é Jesus Cristo. Mas os anjos ali para dar para sempre. O versículo destaca o cuidado divino, continua enviando mensageiros celestiais para proteção ao serviço aos filhos de Deus. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores, enviados para servir aquele que hão de herdar a salvação. Cada anjo tem a sua função. Nem todos são, mas tem os que Deus envia. Ali no vale de Jaboca, ali Jacó, ele viu uma escada. Eu já falei outra vez, mas é bom quando a gente repetir, porque a gente não esquece. Ele viu uma escada que o topo da escada chegava até o céu. E ele via anjos subindo e descendo. Ele não via anjo descendo para depois subir. Ele via anjos subindo e descendo. O que firma para nós essa visão dele, que os anjos estão aqui conosco, para nos proteger. Deus pede para proteger. E o Espírito Santo também aqui conosco para nos lembrar. Lembra quando Jesus, nós já falamos uma vez, vou repetir, quando Jesus estava indo para o céu, e aquela multidão olhando ele subir, 2 varões de branco, desceu e falou: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que você está vendo subir, vai voltar do mesmo jeito, carne e osso. Os anjos veio ali para falar assim, e Jesus falou para eles: vocês ficam tranquilos, eu vou pedir para o Pai, que envie o Espírito da verdade, o Consolador, vocês não vão ficar órfãos, nós não somos órfãos, o Espírito Santo está todo dia conosco, os anjos aqui conosco. Então, ele fala a proteção de Deus para conosco. Deus não quer que nós fiquem em perigos. Ali Eliseu era perseguido pelos exércitos daqueles reis, porque ele falava onde estava a cilada de um rei com outro, e eles falou: nós temos que matar esse profeta. Ele ali num vale, numa cabaninha, um dia de manhã, acompanhava um rapaz, um jovem, na pregação do Evangelho junto com Eliseu, e ele levanta primeiro que Eliseu, porque Eliseu já estava de idade, jovem, aquele vigor. Ele abre a porta e vê a cabana tudo cercada de soldados. Ele volta e fala: Eliseu, hoje não tem jeito, hoje nós vamos perecer mesmo. Eliseu, fica tranquilo, é muito mais do nosso lado do que contra nós. E o jovem fala assim: mas Eliseu, eu acho que ele está caducando, mas eu vou lá olhar de novo. Ele dá uma olhada e fala: Eliseu, é só ver soldado. Eliseu faz oração: Senhor, abra os olhos desse moço para ele ver tua proteção. E quando o rapaz dá uma olhada, tem uma cortina de anjo na frente do soldado. E os dois saem, e o soldado está lá no vale esperando ali, né? Só as carcaças deles esperando para ver se pega Eliseu. Mas o rapaz, a proteção de Deus, o cuidado que Deus tem para aqueles que confiam nele, aqueles que pedem a sua orientação e a sua proteção. Você vai agora no livro de Mateus, né? Nós estávamos em Hebreus, dá uma voltadinha bem no comecinho do Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 10. Mateus 18, versículo 10, fala ali: que texto indica que cada filho de Deus tem por companhia um anjo. Cada filho de Deus tem por companhia um anjo. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele viu o céu abriu, que ele viu o trono de Deus, ele viu ali milhares de milhares, milhões de milhões, milhares e milhares de anjos. Uma numeração que ele não conseguia contar. Vê a multidão do ser humano no planeta Terra, e aqui fala que cada um tem um anjo protegendo.
E às vezes a gente faz coisa errada e deixa o anjo triste. Vai falando. Então ele fala assim, cada um tem um anjo. Vende, não desprezei a qualquer desses pequenininho, porque eu vos afirmo que os seus anjos no céu vêm assentadamente e à face do meu Pai Celestial. Sentado, os anjos na face de Deus, na presença de Deus. O anjo nosso, ele sobe todo dia para levar um relatório para o Papai do céu. Deus está vendo? Sim, Deus está vendo, mas ele faz essa função também de levar um relatório daquilo que durante o dia, o que ele nos livrou, o que nós fez, o que deixou triste, o que deixou alegre. Um relatório, está lá no livro do céu. Lá tem 3 livros lá escritos, né? Aqui então Mateus, ele fala, adverte contra o desprezo e aos pequeninos seguidores, humilde os crentes sinceros, enfatizando seus atos de valor perante Deus. Jesus revela que os anjos dessas pessoas contemplam constantemente a face do Pai, indicando a proteção divina e a atenção de Deus aos necessitados, os negligenciados, os desprezados. Os anjos estão sempre ali protegendo, né? Então, nós não estamos sozinhos. Além do Espírito Santo estar aqui conosco para nos lembrar, os anjos também faz parte, né? Os cristãos que vivem na luz, né? Na luz, na presença de Deus, sempre são acompanhados por anjos. Ó, certas pessoas dizem, os cristãos que vivem a luz na presença de Deus, sempre são acompanhados por anjos invisíveis. Esses seres santos deixam após ser uma bênção em nossos lares. Eles deixam uma bênção nos nossos seres invisíveis. Por que nós não vemos o nosso anjo que agora está aqui ao nosso lado? O pecado colocou uma cortina na nossa mente que nós não conseguimos ver os anjos. Ou muitas vezes nós conseguimos conversar com um anjo e não sabemos o que é anjo. Ali Abrão, quando ele estava debaixo de uma árvore, que foi aqueles 2 anjos, ele sabia que era anjo. Os anjos que foi a Ló sabia que era anjo. Mas muitas vezes também a Bíblia fala em anjos, são mensageiros também da pregação do Evangelho, mas nós estamos falando de anjos celestiais. Eles sabiam que era anjo. E por que nós não sabemos? Ela fala que muitas vezes o ser humano hospedava anjo na sua casa sem saber que é anjo. Hoje eu falo, já falei, vou repetir, hoje é difícil. Como é que você vai colocar uma pessoa estranha dentro da sua casa pelo mundo de pecado que nós vivemos? Mas que Deus tenha misericórdia. Mas os anjos nunca deixou nós sozinhos. O Espírito Santo nós nunca abandonou, porque o Pai sempre está preocupado com o Filho. Nós vamos ler mais uma passaginha da Bíblia e depois no próximo sábado, então, a gente continua nossos estudos. Vocês vão lá no livro de Salmo, capítulo 34, versículo 7. Salmo 34, versículo 7. Como é expresso o cuidado pelos anjos em favor do povo de Deus. Como é cuidado. Aqui fala, o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. O anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Ele nos livra. Muitas vezes, às vezes, já aconteceu comigo, às vezes pode ter acontecido com alguma coisa de vocês vão sair para ir em algum lugar, por algum motivo vocês atrasam aquela ida, e depois vocês ficam sabendo que teve um acidente, teve alguma coisa, lá na frente aonde vocês tinham que passar. Às vezes até no momento que você vai sair não deu certo, você fica até nervoso. Por que não deu certo? Eu planejei essa viagem, por que eu não fui? Por que não deu certo? Aí depois você vai entender que foi por uma proteção de vocês.
Foi uma proteção. Acontece alguma coisa porque Deus nos está protegendo. Que Deus abençoe cada um de nós, nos dá entendimento dos altos céus. O Espírito Santo continua nos abrindo os entendimentos para nós entender que esse grande amor que Deus tem para cada um de nós. E agradecendo cada um dos anjos que estão ao meu lado, do lado de vocês, do lado da nossa família, né? E naquele grande dia, quando Jesus manifestar nas nuvens do céu, nós podemos acompanhar os nossos anjos para encontrar com Jesus. Um abraço a todos e fica com Deus.